Olá, tudo bem? Beleza? Bem-vindo. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer resolução de 5 questões do PASSE, Programa de Avaliação Seriado Seletivo, que é uma prova que o pessoal do segundo ano do ensino médio faz, que soma as notas para entrar na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Mesmo que você não faça essa prova, esteja prestando só Enem ou outros vestibulares, vale muito a pena ver essas questões que a gente vai fazer aqui. São 5 questões, bastante questão de fisicoquímica aí, mistura de soluções, cálculo de concentração de H+, e pH, fazendo conta com log, uma questão de balanceamento de reações, uma questão de diagrama de entalpia e uma questão que é a questão 44, que eu caprichei mais, que é uma questão sobre teoria das colisões e fatores que aumentam a velocidade de reações. Vai valer muito a pena a gente ver essas 5 questões. Se você nunca veio aqui no canal, meu nome é Gabriel Chaves, eu sou professor de Química desde 2011 e tô aqui no YouTube ajudando o pessoal a se preparar para as mais diversas provas de vestibular na parte de Química e no Brasil inteiro, beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa que você quiser comentar, deixa um comentário que além de interagir, ajuda no engajamento do vídeo, beleza? Vamos dar uma olhada para essa prova aí, como é que ela foi? Beleza, pessoal, só um comentário aqui, né? Você pode pedir provas no canal que eu coloco na fila, né? A Heloísa Kogo pediu, ajudaria muito fazer as provas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio do PASSE, né? Que é esse programa de avaliação seriado, que é feito, tem no São Paulo, tem no Paraná, tem no Mato Grosso do Sul, acho que tem em outros estados também. E eu demorei aí uns 3 meses para fazer, mas estou fazendo, né? Como são 3 provas, eu acabei demorando um pouquinho mais, ela ficou num lugar na fila aí das provas. Mas você pode pedir que eu faço. Então você tem uma prova aí que você quer que eu faça, faz o Enem 2010. Vou fazer o Enem 2010 e vou colocar aqui a resolução no canal, beleza? Só pôr na fila que a gente faz. Beleza? Essas provas seriadas, né? Eu comentei na prova do primeiro ano do ensino médio que foi feita, eu vou comentar nessa daqui também. É sempre bom, né, ter diversas portas de entrada nas universidades, né? Não concentrar tudo em uma única prova. Então, por exemplo, não sei aqui no Mato Grosso do Sul, mas na Unicamp tem entrada por Olimpíadas, né? Então você fez Olimpíada de Matemática, de História, você pode entrar por nota de Olimpíada, você pode entrar pela prova do vestibular seriado, que agora tem aqui no estado de São Paulo. Você pode entrar pelo vestibular tradicional, por exemplo, da Unicamp. Você pode entrar pela prova do Enem, que também é utilizado. Então aqui na faculdade, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul também tem mais de uma forma de entrar. O único problema, né, é quando os governos aí zoam com a sua vida, faz uma reforma do ensino médio, né? Temer fez, Bolsonaro manteve, o Lula falou que ia mudar, não mudou, e aí essas reformas do ensino médio destroem a educação, e aí você não tem aula de química, não tem aula de história, e tem uma prova que você tem que saber fazer essas coisas. Além de toda a importância, né, da gente estudar e aprender química para poder lidar com o mundo, com a natureza, que é basicamente química. Então, a gente tem que mudar essas reformas aí que foram feitas para você ter disciplinas, né? Voltar a ter história, filosofia, química, em todos os 3 anos do ensino médio no Brasil inteiro. Beleza? Então, só eu sempre deixo essa crítica quando a gente fala de vestibular seriado, porque prejudica principalmente quem faz essas provas seriadas que não tem aula de química, tá bom? Vamos para a prova então e deixar de lero-lero, tá bom? Beleza. Então, questão 41 até 45. Questão 41. Passe Programa de Avaliação Seriada Seletiva para entrar na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. No laboratório de Química, os alunos foram divididos em 3 equipes. Nossa, gente, essa questão ela é difícil, já se prepara. Em 3 equipes e instruídos no preparo de soluções com diversas concentrações. A equipe 1 pesou 40 gramas de hidróxido de sódio para preparar 500 mililitros de uma solução. A equipe 2 preparou 250 mililitros de uma solução de hidróxido de sódio usando 10 gramas de soluto. Que soluto? Desse soluto aqui, né, NaOH. E a equipe 3 foi instruída a preparar uma solução de 100 ml de NaOH, 1,2 mol por litro, a partir da mistura de volumes das soluções das equipes 1 e 2. Então a equipe 3 se lascou, né? Porque a equipe 1 prepara uma solução, a equipe 2 prepara outra solução e a equipe 3 vai ter que fazer as contas de quanto que pega em cada um aí para preparar essa solução. Os volumes da solução de NaOH da equipe 1 e da equipe 2 utilizados pela equipe 3, respectivamente, foram
50, 50, 40, 60, 10, 90. Então a soma dá 100, porque ela preparou 100, só que ela pegou um volume da equipe 1, um volume da equipe 2, misturou e chegou nessa concentração de 1,2 mol por litro. Então é uma questão difícil, tá, pessoal? Por quê? Você vai ter que fazer 3 contas nessa questão. Então, por isso que eu falo, vale muito a pena, mesmo para quem não vai fazer o passe, para quem vai fazer Enem, FUVEST, Unicamp, vestibulares da VUNESP, diversos que a VUNESP faz, porque, meu, é isso, é química. Você vai ter que fazer uma conta da equipe 1, que é azul, que a gente vai fazer, que é uma conta de preparo de soluções. Vai ter que fazer uma conta verde aqui de preparo de soluções da equipe 2. E vai ter que fazer essa conta vermelha difícil, que é uma conta de mistura de soluções, para a gente chegar nesses 2 volumes aqui. Difícil exercício. Então, primeira coisa, calcular a massa molar do hidróxido de sódio, que nem isso ele deu, que difícil, né? Nem para colocar assim, massa molar do hidróxido de sódio 40, até isso. Então, 23 mais 16 mais 1, 40 gramas por mol. Isso aqui é a parte fácil do exercício, mas pô, podia ter dado, né? Vamos lá. Equipe 1. A equipe 1, preparo de soluções, 40 gramas de hidróxido de sódio em 500 mililitros de água. A gente vai converter essa concentração em grama por mililitro para uma concentração em mol por litro. Por quê? Porque eu vou ter a concentração em mol por litro da equipe 1, vou ter a concentração em mol por litro da equipe 2, e aí eu faço a mistura de soluções para chegar nessa concentração em mol por litro desejada. Então eu tenho que fazer a conta para chegar em mol por litro. Eu quero grama? Não, eu quero mol. Então eu vou usar a massa molar, 40 gramas tem 1 mol, corto o grama, corto o 40, 1 dividido por 500, vai chegar numa concentração em mol por mililitro. Quero mililitro? Não. Então eu vou usar um fator de conversão de volume para eu sair de mililitro e ir para litro. Então vai cortar o mililitro. 1.000 dividido por 500 dá 2. Então saí de grama, fui para mol, saí de mililitro, fui para litro. 500 dividido por, 1.000 dividido por 500 dá 2 mol por litro. Então a equipe 1, a equipe azul, preparou uma solução 2 mol por litro. Por quê? Colocou 1 mol em meio litro, 40 gramas é 1 mol, 500 mililitros é meio litro, preparou uma solução 1 mol em meio litro, 1 mol em meio litro é 2 mols por litro. Esse procedimento de análise dimensional é para você chegar nessa concentração em mol por litro de uma forma lógica, não só ficar fazendo de cabeça, e você tem que mostrar isso. Por exemplo, numa prova dissertativa, você faria desse jeito aqui, tá? Como é uma prova de teste, você podia só colocar lá, equipe 1, 40 gramas é 1 mol em meio litro é 2 mol por litro. Mas eu tô fazendo a conta para você visualizar como que a gente faz para ficar o mais nítido possível com começo, meio e fim. Essa aqui é a parte fácil ainda do exercício. Equipe 2, 10 gramas de soluto, quem que é o soluto? O hidróxido de sódio em 250 mililitros. Mesma coisa. Quero grama de hidróxido de sódio? Não. Vou passar para mol. 1 mol tem 40 gramas. Quero mililitro? Não. Eu sei que 1.000 mililitros tem 1 litro. Aí a gente faz essa conta aqui, né? 4 é 4 vezes 10, né? 40 é 4 vezes 10. 4 vezes 10, aí esse 10 corta com esse 0, vira 4. 4 vezes 250 vira 1.000. 1.000 dividido por 1.000 dá 1. Então a equipe verde, a equipe 2, preparou uma solução 1 mol por litro. Então a equipe 1 preparou uma solução mais concentrada, a equipe 2 preparou uma solução menos concentrado. Agora que vem a parte difícil do exercício, que é o tema principal da questão, que é mistura de soluções. A gente vai ter que misturar um pouquinho da equipe 1, misturar um pouquinho da equipe 2 para chegar em 1.2. Você pode pensar que é como se fosse uma média ali, ponderada, quanto que você tem que pôr de uma coisa que é 2 e quanto que você tem que pôr de uma coisa que é 1 para chegar em 1.2. Se você fizer essa conta meio por média ponderada, sem entender muito bem, você vai chegar na resposta de um jeito estranho, mas você chega. O jeito mais químico da gente fazer é a gente pensar na quantidade de soluto. Eu vou ter uma quantidade de hidróxido de sódio
no início, essa quantidade de hidróxido de sódio no início, ela é o quê? É uma quantidade de hidróxido de sódio da equipe 1, a quantidade de hidróxido de sódio da equipe 2, nos seus volumes, que somados vai dar a quantidade de hidróxido de sódio da mistura. Então eu estou fazendo um procedimento aqui. Quantidade de base de um, quantidade de base do outro, vai dar a quantidade que tem na mistura. Só que essa quantidade aqui que está em mol. Ao invés de eu usar a quantidade em mol, eu vou usar a concentração. Eu vou ter que trabalhar com a concentração e com o volume. O que é a quantidade em mols que a gente tem numa solução? É a concentração vezes o volume. E aí eu vou colocar, ó, a concentração em mol por litro. Então, esse M é aquela concentração molar em mol por litro. A concentração molar em mol por litro vezes um volume em litro, corta o litro do volume com o litro da concentração molar e chega na quantidade em mols. Por isso que eu estou falando, quantidade em mols de 1 mais quantidade em mols de 2 dá a quantidade em mols da mistura. Aí, em vez de eu trabalhar com a quantidade em mols, eu vou trabalhar com concentração e volume, porque é mistura de soluções. Aí fica, concentração é o CVCV, só que na mistura de soluções. Então, em vez de ser CVCV, CIVI, CFVF, como a gente aprende em diluições a gente viu o quê? CVCV, MVMV. Aqui você tem que somar o CVCV e o MVMV dos constituintes que você está misturando para chegar na quantidade da mistura. E aí, por que você pode fazer isso? Por causa desta etapa aqui, ó, que conserva a quantidade de soluto. A quantidade de soluto antes é igual à quantidade de soluto depois. Por isso que você pode fazer CVCV na diluição ou esse CVCV somado aqui na mistura de soluções. Então, concentração de 1 vezes volume de 1, concentração de 2 vezes volume de 2, dá a concentração da mistura vezes o volume da mistura. Só substituir, você chega na resposta? Não. Você vai chegar ainda num sistema de equações. Então, tem que saber a química e tem que saber a matemática. Vamos lá. Concentração de 1, 2. 2 o quê? Mol por litro. Volume de 1, não sei quanto que eu vou usar de 1. Eu vou ter que usar um volume que ele perguntou aqui. Concentração de 2, 1 mol por litro. Volume de 2, V2. Então eu quero achar V1 e quero achar V2. Concentração da mistura, qual que é? 1,2 mol por litro. Então esse 2, esse 1 e esse 1,2 está tudo em mol por litro. Volume da mistura, a soma, né? O volume da mistura dá 100 mililitros. Por que eu coloquei em mililitros? Porque o V1 e o V2 está em mililitro. Então eu já coloquei o volume da mistura em mililitro. Ficou mol por litro vezes mililitro, mas não tem problema. Se você usar todas as concentrações na mesma unidade, todos os volumes na mesma unidade, a conta dá certo. Beleza. Então a gente vai chegar num sistema de equações aqui. Por quê? Aqui eu tenho uma equação, aqui, né? Vamos virar a caneta aqui. Eu tenho uma equação e duas incógnitas, V1 e V2. Eu nunca vou descobrir isso daqui. Mas eu sei que o volume de 1 da equipe 1 mais o volume da equipe 2 dá 100 mililitros. E eu sei, né, para chegar em 1.2, que 2V1 mais V2 dá 120 mililitros. Pronto. Sistema de equações. Duas equações, duas incógnitas, eu chego na resposta. Vamos substituir aqui, nessa equação, o valor de V2. Então fica 2V1 mais, quanto que é V2? V2 é 100 mililitros menos V1. Então eu substituí o V2 por 100 mililitros menos V1, isso é igual a 120 mililitros. Aí você faz a conta, né? 2V1 menos V1 dá 1V, dá V1. 100 passa subtraindo, fica 20. Então o volume que você usa da equipe 1 é 20 mililitros. Você achou o volume da equipe 1 de 20 mililitros, o volume da equipe 2 tem que ser 80 mililitros. Meu Deus, gente, difícil, né? Eu não sei quanto tempo tem que fazer a divisão, eu acho que são 5 horas e 45 questões. Tem que fazer a conta aí. Meu, muito difícil. Preparo de soluções para um, preparo de soluções para equipe 2. Ele poderia ter dado, gente, essas concentrações em mol por litro para ver, para avaliar se a pessoa sabe fazer esse procedimento aqui. Não, mas você tem que saber o preparo de soluções de um, preparo de soluções de 2, fazer aí o procedimento de mistura de soluções.
É uma questão muito interessante, mas ali o pessoal teria dificuldade, eu acho, para fazer tudo isso. Ainda teria que calcular a massa molar. Questão difícil, tá? Não é fácil, não. Então, mistura de soluções. Indicações aí para você continuar com seus estudos. Uma coisa que vem antes, né? Que é diluição, CVCV, MV. Se você não tá se você não conseguiu fazer isso, volta um pouquinho e dá uma olhada em diluição. Em diluição fica só CVCV, MV. É uma coisa que vem antes de mistura de soluções. Você fez, tá tranquilo, quer ver uma coisa mais complicada aí, dá uma olhada nessa questão de segunda fase da Unicamp 2023, que é uma questão de mistura de soluções com leitura científica que vai ter interpretação de dados de lactose, de lactose, tem até o leite aqui na thumbnail, que você vai ter que fazer uma leitura de gráfico, uma leitura de tabela, fazer uma escrita e fazer contas de mistura de soluções. Então é isso com mais coisa ainda. E explicar para o corretor, porque é uma questão dissertativa. Dá uma olhada nessas duas questões que vale a pena, beleza? Você tá vendo a prova inteira, vamos ver até o final. Você tá vendo o corte, já entra em uma dessas duas aí, beleza? Vamos para a próxima questão? Beleza. Continuando aí em Fisicoquímica e Soluções, questão 42, passe para o segundo ano do ensino médio, entrar na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Uma questão com cálculo de concentração de H+, e pH, né, que é uma fórmula aí de expressar a concentração de H+. Então, um estudante resolveu determinar o pH de duas soluções de ácido clorídrico. Solução A, está aqui no balãozinho volumétrico, solução B, que está nesse outro balãozinho volumétrico. Como mostradas abaixo. Posteriormente, o estudante resolveu determinar o pH ao misturar as soluções A e B, resultando numa nova solução C. Dados log de 2, log de 3 e log de 5. Dê uma nota para essa questão. Dó, né? Cálculo de concentração cálculo de pH com log. Então vai ser concentrações ali que vai dar a continha que você vai ter que fazer operações de log. Beleza? Já saiba que você vai ter que saber propriedades de log nesse exercício. Os três valores de pH obtidos pelo estudante para as soluções A, B e para C, que é quando você mistura tudo de A com tudo de B, foram 1. Então a gente já sabe que essa daqui é um pH 1, né? Porque todas as alternativas aqui tá 1, né? Ele podia ter dado uma diferente. B, calcular o pH de B e quando misturar A com B. Então, beleza. Temas das questões: pH de soluções e misturas de soluções. Misturas de soluções a gente vai ver melhor. A questão anterior, para quem está vendo a prova, foi uma questão de mistura de soluções, mas essa questão ela não foca tanto na mistura de soluções, apesar de ter que fazer a mistura para chegar em C. O principal é cálculo de pH de soluções. Essa mistura para formar o C é uma mistura mais tranquila aqui. Vai ser só uma média ponderada. Por quê? Vamos fazer essa parte de mistura de soluções primeiro. Se eu tenho 50 mililitros de uma coisa que tem concentração 0,1 e 50 mililitros de uma coisa que tem concentração 0,2, quando eu misturar A com B, eu vou ter um volume total de 100 mililitros. E como os volumes são iguais, a concentração final vai ser uma média ponderada. Como os volumes são iguais, vai ser 0,15. Por quê? 0,15 está entre 0,10 e 0,20. Então a parte de mistura de soluções é fácil. Qual que vai ser a concentração da mistura de A e B? 0,15. A gente vai ver isso melhor. Se você está vendo a playlist de soluções, você vai ver isso melhor de mistura de soluções mais para frente. Mas aqui na prova teve uma questão anterior que foi feita sobre isso. Beleza. Vamos lá então. Cálculo de pH. Para a solução A, pH é log menos log da concentração de H+. Então a concentração de H+ é quanto? 0,1. Você põe o 0,1 aqui e tira menos log de 0,1. Você chega no pH da solução A. Só isso. Só que aí você tem que saber trabalhar com log. Então vamos lá. 0,1 é 10 a menos 1. 10 a menos 1, então o pH é menos log
na base 10, esse 10 aqui a gente geralmente não mostra, mas eu coloco porque o pessoal já tem dificuldade, se eu omito esse 10 que está na base do log, aí eu acho que fica mais difícil para o pessoal aqui na parte de química. Então, pH é menos log na base 10, de 10 a menos 1. Como que a gente faz isso? Qual que é o procedimento para trabalhar com log? Você pega esse menos 1 e que está elevando a potência, né? E joga ele para frente aqui. Esse é o simplificando aí, né? Aí esse menos 1 vai para frente, vai ficar menos, porque é esse menos que estava aqui, menos 1, porque esse menos 1 veio para frente, log de 10 na base 10. Então esse é o procedimento. Log de 10 na base 10 é 1. Então isso daqui, por que a gente calcula usando escala logarítmica, né? Usando log na base 10. Porque vai ficar muito mais fácil, você vai ver. Log de 10 na base 10 é 1, menos 1 vezes menos dá 1. Então, olha que fácil. Se a concentração de H+, é 10 a menos 1, esse menos 1, o valor é menos 1, o pH é 1. E se for 10 a menos 10, o pH vai ser quanto? 10. E se for 10 elevado a menos 7, pH é 7, que é o pH neutro a 25 graus Celsius. Então, esse número que está aqui, 10 a menos número, esse número é o pH. Só que aí, fazendo o procedimento, você vai ter que saber agora fazer esses procedimentos muito bem para a solução B e para a mistura, que é com a concentração de 0,15. Aqui, tranquilo, fácil. Agora vamos para o B. pH menos log na base 10 da concentração de H+. Qual que é a concentração de H+ aqui? 0,2. 0,2 é o quê? 2 vezes 10 a menos 1. Putz, agora virou 2 vezes 10 a menos 1. A gente vai ter que usar as propriedades de log. O log do produto é o log da soma. Então esse menos, ele ficou aqui na frente, eu não vou usar ele ainda. Log de 2 vezes 10 a menos 1, o que é? É log de 2, tá tudo na base 10, eu coloco 10 aqui só para ficar mais fácil. Então é log de 2 mais o log de 10 a menos 1. Então log de 2 mais log de 10 a menos 1 é log de 2 vezes 10 a menos 1. Beleza? Log de 2, ele te deu? Deu. Ó, log de 2, ele não falou que está na base 10, mas está na base 10. É característica de log. Então, log de 2, 0,3. Então, log de 2 é 0,3. Log de 10 a menos 1, quanto que é? É 1, que a gente viu aqui, né, que o menos 1 vai para frente. É 1 não, é menos 1. O menos 1 vai para frente, log de 10 é 1, né? Aí fica menos 1 vezes 1, fica menos 1. Então, vamos substituir isso daqui, ó. Então, pH é menos, continuou. Log de 2, 0,3. Aqui, ó, não tem o menos. Importante isso. Isso daqui não dá. Essa conta aqui, ela não dá 1. Ela dá menos 1. Por quê? O menos 1 vai para frente. Log de 10 é 1. Aí, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Tudo bem isso? Então, log de 10 na base 10 é 1. O menos 1 passou para cá, ficou menos 1. Porque ele tomba para frente ali, né, no log. 0,30 menos 1 vai dar quanto? Menos 0,70. Menos 0,70 com o menos do cálculo de pH, menos com menos 0,70, 0,7. Opa, chegamos aqui, né, em duas alternativas, alternativa B e alternativa D. Agora a gente vai ter que fazer a conta para a solução resultante da mistura. Então, propriedade de log. Log do produto é log da soma. Quando tem esse exponencial, você joga ele para frente e faz a continha. Essa conta aqui é a mesma anterior, só que sem o menos da frente. Aí fica menos 1, ó, ficava assim, ó. Tô tampando com a caneta, tá? Ficava assim, ó, menos 1, log de 10 na base 10 dá menos 1, beleza? Tá tranquilo. Tá entendendo as propriedades do log, né? Agora aqui, solução C. Eu já fiz aqui de cabeça o cálculo de mistura de soluções. Se você entrar na playlist de soluções, você vai ver como que faz isso melhor. Como os volumes são iguais, é só você fazer a média ponderada. A média de 10, de 0,10 e 0,20 é 0,15. Então essa solução A mais B misturando vai dar um total de 100 ml e concentração 0,15 mol por litro. Vamos aplicar aqui? pH é menos log de 0,15.
Eu não vou transformar isso em 1,5 vezes 10 a menos 1, porque 1,5 ele não me deu log de 1,5. Eu vou transformar em log de 15 vezes 10 a menos 2. Putz, mas ele não me deu log de 15. Difícil. Questão difícil. Questão ita isso aqui, né? Log de 15, pessoal, o que você vai fazer? Você vai transformar o log de 15 em log de 3 vezes 5 vezes 10 a menos 2. Por quê? Porque ele te deu o log de 3, ele te deu o log de 5. Então você vai pegar o 15 e transformar em 3 vezes 5 vezes 10 a menos 2. Porque você abriu o 15 em 3 vezes 5, porque você conhece o log de 3, conhece o log de 5. Aí a gente sabe que log do produto é log da soma, então fica log de 3 mais log de 5 mais log de 10 a menos 2. Beleza, substituindo. Log de 3, 0,5. Log de 5, 0,7. Log de 10 a menos 2, o menos 2 vai para frente. Log de 10 na base 10 é 1, menos 2 vezes 1, menos 2. 0,7 com 0,5 é 5, 6, 7 dá 1,2. 1,2 menos 2 dá 0,8. É menos 0,8. Menos 0,8 com esse menos que sobrou e foi até o final. Menos 0,8, 0,8. Chegamos na alternativa D de difícil. Zica, hein? Gente, o pessoal do Mato Grosso do Sul tá. A prova do primeiro ano do ensino médio foi difícil. A prova do segundo ano do ensino médio tá difícil também. Chegamos na alternativa D. Zoado, né? Então, o principal aqui é a gente aprender a fazer o cálculo de pH a partir de concentrações de H+. Quando só tá lá 10 a menos 1, muito fácil, é só pegar o número. Se você tem 2, 3, 4 vezes 10 a menos 1, fazer esse procedimento aqui. E se você tem 0,15, 15 vezes 10 a menos 2, decompor, né? Eu não sei se o nome é esse. Abrir esse 15 em 3 vezes 5 para você fazer a conta com os logs que você tem que foi fornecido no exercício. Beleza? Gostou? Deixa um comentário aí falando o que você achou dessa questão. Indicações para você. Outra questão do vestibular Banca VUNESP Santa Casa 2024, para você fazer conta de pH com concentração de H+, aqui ele pede para você saber, quantas vezes mais H+ tem do pH 7 para o pH 2? Ficou mais ácido? Quantas vezes? Se você saiu do 7, pH 7, foi para pH 2, quantas vezes você aumentou a concentração de H+? Essa questão você vai ter que fazer isso. E essa questão aqui da Faculdade de Medicina de Jundiaí, que é a cidade que eu moro, banca da VUNESP também, e aí você vai ter que fazer cálculos de pH, só que aqui já vai mais pro equilíbrio, porque vai ter um procedimentozinho usando KW. Então, quando você chegar em equilíbrios, você vai ter que revisitar tudo isso daqui para lá em equilíbrios trabalhar com equilíbrios químicos, concentração de H+, concentração de OH-, e esse exercício ainda traz mistura de soluções de um jeito não fácil, como foi aqui, com um jeito difícil. Tá bom? E esse aqui você também vai ter que fazer conta com log, vale muito a pena se você quiser se aprofundar aí. Beleza? Vamos para a questão 43? Questão 43, Programa de Avaliação Seriada Seletiva, PASSE, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul aí. Questão de diagrama de entalpia, né? Então vamos lá, o diagrama de entalpia para a reação química hipotética A mais B formando C e D é mostrado abaixo. Então entalpia de R é entalpia dos reagentes, HP é entalpia dos produtos. Saiu dos reagentes, foi para os produtos. Saiu de uma entalpia maior, foi para uma entalpia menor, desenvolvimento da reação. Reagentes viraram produtos. Diagrama de entalpia. Reagentes têm uma entalpia maior, formaram produtos com uma entalpia menor. O que aconteceu com essa diferença, com esse delta de entalpia? Esse delta H, como a entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes, quando diminui a entalpia, delta H é menor do que zero. Se a diferença de entalpia é menor do que zero, essa daqui é uma reação o quê? Exotérmica, que libera calor. É isso. Bateu o olho, você já tem que identificar isso. Considerando que H é entalpia dos reagentes, HP é entalpia dos produtos, analise o diagrama acima
e assinale a alternativa correta. A reação irá transferir energia para a vizinhança na forma de calor e, portanto, é classificado como exotérmica. Sim, tema da questão: físico-química, termoquímica, diagramas de entalpia, e isso aqui é a mais absoluta verdade. Por exemplo, uma combustão. Uma combustão, sai os reagentes ali, né? Por exemplo, um hidrocarboneto e oxigênio sai de uma entalpia dos reagentes, vai para uma entalpia dos produtos menor e libera calor, essa diferença de entalpia libera calor para o ambiente. Quando libera calor para o ambiente, ele transfere energia para a vizinhança e é na forma de calor, né? Essa transferência de energia é o calor em si. O calor é a transferência de energia que está acontecendo aqui. Então é classificado como reação exotérmica, marcou o A, foi embora, acabou. Mas a gente está estudando pela questão, vamos ver o B até o E e estudar várias outras coisas aqui. B. Ao final da reação, os produtos C e D apresentam entalpia maior que os reagentes? Não, entalpia menor. Aqui está em cima, ó, o eixo que está aqui. Então, a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Essa diferença, essa entalpia que reduziu, foi liberada por meio na forma de calor. Os reagentes A e B absorvem calor e a reação é endotérmica? Não. Eles liberam calor e a reação é exotérmica, como a gente viu no A. D. Não ocorre mudança na energia interna dos reagentes. Ocorre mudança, pessoal. O que é energia interna? A energia interna, para eu explicar, eu vou colocar aqui, ó, vou mudar, ó. Eu saí de A mais B formando C mais D, eu vou mudar para A mais BC, BC é um reagente só, formando BA, que é um produto só. Então eu mudei aqui, coloquei uma reação de simples troca, só para você entender o que é energia interna. Simplificando, já você quer ir direto, energia interna pra gente aqui na química, o que vai ser? Vai ser energia cinética, energia de movimentação dessas moléculas, mais a energia que tem dentro das ligações químicas. Quando você faz uma reação química, eu troquei aqui, tá? Eu mudei do exercício para a gente estudar. Quando você faz uma reação química, você quebra ligações dos reagentes e forma ligações nos produtos. Essa mudança de energia cinética, essa mudança nas ligações, muda a energia interna dos reagentes. Então, os reagentes têm uma energia interna, porque ele tem algumas ligações, uma energia cinética tem algumas ligações químicas e os produtos têm outras ligações químicas. Como você mudou as ligações químicas, você muda essa energia interna. Vou te explicar melhor. Então, reação de simples troca, o que é? A mais BC, o A vai se ligar no C, desculpa, o A vai entrar no lugar do C, vai formar o produto BA, e o C sai e fica sozinho. O que a gente tem aqui? O que eu acabei de te falar, né? Energia interna das moléculas é energia cinética, de movimento, mais essa energia potencial. O que é energia potencial? É a energia que está armazenada ali na molécula nessas ligações químicas. Aqui, ó, para você visualizar o reagente A e o reagente BC. Simplificando aqui, estou colocando um exemplo hipotético, tá? O reagente BC, ele tem essa ligação química aqui, ó, entre o B e o C. Quando forma o produto C mais o produto BA, formou uma ligação AB que não existia antes. Então o que eu fiz? Eu rompi, você vai ver e estudar isso melhor lá no final de termoquímica em energia de ligação. Eu estou adiantando aqui esses conteúdos em diagrama de entalpia para você entender o que é energia interna. É energia cinética mais energia potencial, que é as ligações químicas. Aqui o que você fez? Você rompeu a ligação BC, gastou, por exemplo, de forma hipotética, 400 kJ para romper essa ligação. Quando nos produtos você formar uma nova ligação BA, vai liberar uma certa quantidade de energia. Então você gasta energia para romper ligações e quando se forma ligações químicas, isso libera energia. Essa diferença de energia vai dar quanto? 400 menos 500 vai dar menos 100. Então essa reação hipotética aqui está liberando 100 kJ por mol.
Por que está liberando 100 kJ por mol? Porque mudou as ligações químicas. Essa mudança nas ligações químicas muda a energia interna das moléculas. Muda na parte da energia cinética? Um pouquinho, mas muda principalmente na parte das ligações químicas, que é na energia potencial. Então, ocorre mudança na energia interna dos reagentes. Por quê? Porque se quebrou ligações químicas e se formaram ligações químicas. Isso que é química. O que é química? É rearranjo de átomos formando novos produtos, formando novas substâncias por quebra e formação de ligações químicas. Beleza? Então, por isso que o D tá errado, porque muda a energia interna. Beleza? E o processo inverso, ou seja, aí a gente volta aqui, né? O processo inverso, CD reagindo com D para formar AB é exotérmico. Não. Se de A para B formando CD é exotérmico, de CD para AB você vai ter que fornecer energia para CD, aumentar a sua energia, aumentar a sua entalpia, e aí vai ser um processo endotérmico. Então, passando aqui, né? O processo, se esse processo é exotérmico, libera calor, o processo inverso vai ter que absorver calor, vai ser um processo endotérmico. Alternativa A mesmo. Tranquila a questão, tá? Essa aqui comparada com as outras é mais fácil, só que essa parte da energia interna pode ter passado batido aí para muitas pessoas. Indicação de exercícios para você que está vendo o corte. Cálculos termoquímicos da Unesp 2023, primeira fase, começar a fazer contas aí na termoquímica, e essa questão aqui da Unicamp 2018, primeira fase, que fala sobre essas transferências de calor, condução, convecção, radiação e irradiação, né? Então, vale muito a pena ver essa questão aqui da Unicamp, ela é uma questão interdisciplinar de química com física, para você ver essas formas de transferência de energia pelo calor aí. Vale muito a pena. Beleza? Vamos para a questão 44, que é muito 10. Passe prova do segundo ano do ensino médio para entrar no vestibular seriado, para entrar na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Essa questão 44, pessoal, vai valer muito a pena você assistir ela até o final. A gente vai fazer uma revisão zona de teoria das colisões e 5 fatores que influenciam na velocidade das reações na cinética química. Vai valer muito a pena. Então vamos lá. A cinética química estuda a taxa de desenvolvimento das reações químicas e os fatores que a influenciam. A respeito desse assunto, assinale a alternativa correta. Então vamos ler a questão inteira. Para que uma reação química ocorra, não é necessário que reagentes entrem em contato? Quanto maior for a superfície de contato entre reagentes, maior a taxa de desenvolvimento da reação? Catalisadores nunca influenciam a velocidade das reações? Quanto maior a concentração dos reagentes, menor será a velocidade da reação? Um aumento de pressão num sistema em reação implica em contato maior entre os reagentes, pois o volume do sistema aumenta, o que possibilita um menor número de colisões? Vamos lá. Então, como eu já adiantei no começo da questão, né? É uma questão de cinética química. A gente vai ter que, para responder isso daqui, ter conhecimento sobre teoria das colisões, os 5, né? Eu não coloco aqui, mas os 5 fatores que alteram, influenciam a rapidez, a taxa, a velocidade das reações, e ter um conhecimentozinho também de catalisadores, que é o tópico que vem depois aí na sequência, quando a gente estuda cinética química. Beleza. Na alternativa A, ele já falou um absurdo para você, que é: para que uma reação química ocorra, não é necessário que reagentes entrem em contato. Então, pessoal, uma reação química, ela ocorre, né? O que faz uma reação química ocorrer ou não? O que explica isso, a gente vê na cinética química, é a teoria das colisões. O que é a teoria das colisões? Eu tenho aqui 2 reagentes, né? Bolinha verde, bolinha verde, bolinha rosa, bolinha rosa. Eles podem fazer uma troca aqui, né? E formar bolinha verde, bolinha rosa, bolinha verde, bolinha rosa como produtos. Então tem 2 caminhos possíveis para esses reagentes. Ou eles formam os produtos, ou eles estão ali no meio e eles não formam os produtos. Então eu tenho um sistema com esses reagentes aqui.
Por que que eles estão juntos? Eles estão ali num sistema fechado, estão num sistema isolado fechado, e a reação não acontece. Então eles bolaram uma teoria que ela é comprovada, tá? Não é uma teoria tipo assim, ah, minha teoria é que o cara vai morrer na novela por causa disso. Não, isso aí que você tá pensando é uma hipótese. A teoria, ela já tá explicada, ela é válida e tem várias coisas para explicar isso, tá? Então eles com vários resultados, eles chegaram numa teoria consolidada que explica por que reagentes não formam produtos. E também porque os reagentes, em algumas situações, formam esses produtos. Quando esses reagentes vão formar produtos? Quando ocorreu o que a gente chama de colisão efetiva. Então, por isso que ele está falando aqui é um absurdo. Para que uma reação química ocorra, não é necessário que reagentes entrem em contatos, eles têm que entrar em contato. Vai vir uma molécula, bolinha verde, vai vir outra molécula, bolinha rosa, e elas vão se colidir. Quando ocorrer a colisão efetiva, vai formar os produtos. O que, que é uma colisão efetiva? É uma colisão aleatória? Não. É uma colisão na orientação correta. Então veja, ó, eles estão vindo um de frente para o outro e com a energia necessária. Então eles têm que ter orientação correta, vir na orientação correta e ter a energia necessária. Quando a colisão acontece, ó, a setinha vermelha é porque eles estão com a energia mínima necessária para a reação ocorrer. Quando a bolinha verde e o reagente bolinha rosa vem na mesma orientação, ó, um de frente para o outro, mas não tem energia suficiente, não vai ter reação química. Então eles têm que vir com energia suficiente para formar o produto. Se eles vêm com uma energia muito baixa, não tem energia suficiente para formar os produtos. Então, primeira coisa que precisa para ter a formação dos produtos é a energia necessária. E a outra coisa, como eu já falei, é a orientação correta. Veja que aqui, ó, tá com a setinha vermelha. A setinha vermelha é para representar a energia. A molécula verde e a molécula rosa, elas estão com a energia necessária, olha só, estão com a energia necessária para formar o produto. Só que elas estão vindo numa orientação que não leva à formação dos produtos. Uma está vindo de lado e a outra está vindo de frente. Tem que ser, ó, uma de frente para a outra, nesse caso hipotético aqui. Se tiver a energia necessária, essa tem a energia necessária, e tiver a orientação correta, essa tem a orientação correta, essas duas condições juntas é a colisão efetiva. E essas colisões aqui que não resultou em produto, elas são o quê? Elas são as colisões não efetivas. Então, esta é a teoria das colisões. Ela é muito boa, gente. Até quando se você for fazer química, ensino superior, quando você estiver vendo orbitais, estiver vendo coisa muito mais complexa, até lá isso daqui é válido. Por quê? Para uma reação ocorrer lá no nível mais avançado, vai precisar de duas coisas: energia e simetria. Que aqui, de um jeito mais simples, mais visual, o que, que é energia e simetria? Simetria é a orientação correta e energia é essa energia mínima necessária. Se tiver a orientação correta, né, que são os termos aqui para a teoria das colisões, se tiver a orientação correta e a energia suficiente, ocorre uma colisão efetiva e forma produtos. Então, olha como que foi útil essa revisão. Então, para uma reação ocorrer, os reagentes precisam entrar em contato. Tá vendo que tem aqui uma energiazinha aqui, né, mostrando que eles entraram em contato para formar o produto. Beleza. Revisamos teoria das colisões. B. Então aqui nesse canal, pessoal, a gente estuda nas questões. Eu não vou pegar e responder tudo correndo, chegar na resposta e ir para a próxima. Aqui a gente não resolve as coisas na baseada. Pega, resolve com qualidade o exercício para você entender cada ponto do exercício, beleza? Se você não gosta assim, aí você só quer resposta, só quer gabarito, não adianta, tá? Mas geralmente é isso que o pessoal procura, né? Entender cada alternativa para a gente estudar. B. Quanto maior for a superfície de contato entre reagentes, maior a taxa de desenvolvimento da reação. O que é taxa de desenvolvimento? Taxa de desenvolvimento é a velocidade das reações. Para isso, isso aqui é verdade, tá? Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade de reação.
Para isso, eu vou usar esse exemplinho aqui, que é um clássico. A maioria dos professores faz dessa forma. A gente vai ver os 5 fatores que influenciam a velocidade das reações. Primeiro, antes de ver aqui com bolinha, com moléculas, vamos pensar no cotidiano. Se eu tenho um tomate, eu corto ele no meio. Esse tomate ele vai oxidar ali no ambiente e vai demorar um certo tempo para estragar. Se eu tiver tomate picado, o tomate picado, ele tem uma maior superfície de contato, tomate-ar. Então o tomate picado, ele estraga mais rápido, porque estragar é uma reação química, do que o tomate que eu só cortei no meio. Então você sabe de cabeça, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade dessa reação de estragar. Beleza. Como que a gente vê isso, então, do tomate cortado no meio, do tomate picado, aumentando a velocidade de reação com moléculas? Nesse esqueminha aqui, a gente vai ver 5 fatores. Esse primeiro fator da alternativa B é aumentar a área de contato. A gente vai explicar isso usando a teoria das colisões. Então, o que a gente quer? A gente quer que tenha mais colisões efetivas. Quanto mais colisões efetivas tiver, mais rápida vai ser a reação. Então, se você faz alguma coisa, você mexe em algum fator, e esse fator que você mudou aumentou o número de colisões efetivas, você aumenta a velocidade da reação, porque vai formar os produtos mais rápido. Beleza. Então, aumentar a área superficial, ó. Aqui eu tenho um reagente, que seria um sólido laranja, que cada bolinha laranja aqui é uma molécula dele, e tem um outro reagente, que é a bolinha verde, que está aqui em volta. Essa bolinha verde colide com a bolinha laranja e forma produtos. A bolinha verde colide com a bolinha laranja, né? São moléculas, eu falo bolinha, mas são moléculas. A molécula verde colide com a molécula laranja e forma produtos. Se você aumentar a área superficial, você vai aumentar o número de colisões. Por quê? As moléculas lá no meio do sólido não tem como colidir, porque ela está cercada de outras moléculas de reagente. Então, o reagente verde não consegue acessar essas moléculas do interior do sólido laranja. Se você aumentar a área superficial, agora você aumenta o número de colisões. Por quê? Vai aumentar o número de colisões do reagente verde, da molécula verde com a molécula laranja. É visual isso daqui. Aumentando o número de colisões, você aumenta o número de colisões não efetivas, que não leva a produtos, mas você aumenta também o número de colisões efetivas. Então, aumentou a área superficial, vai ter mais colisões. Tanto as colisões que não formam produtos, quanto as colisões efetivas. Então, o que você quer fazer? Você quer aumentar o número de colisões para aumentar o número de colisões efetivas e formar os produtos. Agora, ó, tem mais colisões, porque as coisas estão mais expostas, você fez o quê? Você aumentou a área superficial. Aqui a área superficial antes, ó, era esse quadrado aqui, ó, em volta do sólido. Agora, ó, a área superficial é isso, é isso, é isso, é contornando aqui o laranja. Então, aumentou a área superficial, aumenta a velocidade de reação. Verdade o B, marcou, foi embora. Dava para fazer isso aqui em 1 minuto, essa questão, tá? A gente está estudando. C, catalisadores nunca influenciam na velocidade de reações. Errado, pessoal. Catalisadores sempre influenciam a velocidade de reações. Eles aumentam a velocidade de reação. Aqui na nossa representação, eu vou usar um catalisador parecido com a representação que a gente faz na biologia e na bioquímica de enzimas. As enzimas são catalisadores ali biológicos naturais. Eu estou representando o catalisador, ó, bem parecido como o que a gente representa uma enzima. Uma enzima é um catalisador, tá, pessoal? Só que aqui é um tipo, a enzima é um tipo de catalisador, tem outros. Aí eu coloquei aqui o catalisador, dessa forma. O que ele faz? A gente vai ver mais para frente, né, nos estudos, em cinética de catalisadores, que ele diminui a energia de ativação. O que seria de forma qualitativa aí essa energia de ativação? Seria a energia mínima necessária para ocorrer essa colisão efetiva. Então ele não precisa de uma energia para ocorrer a colisão efetiva e formar os produtos? O catalisador meio que ele permite que mesmo essas colisões, de forma simplificada, tá? Ele vai abaixar, você vai ver isso num diagrama de energia, mas ele permite que essas colisões, ele vai fazer um caminho alternativo com o catalisador, e esse caminho alternativo permite que essas colisões de menor energia também formem produtos.
Como? Esse caminho alternativo, o reagente, a molécula verde, gruda aí nesse catalisador. Eu fiz um mecanismo aqui hipotético, tá? Ela gruda nesse catalisador e aí esse catalisador vem e força, ó, a bolinha verde entrar em contato com a bolinha laranja, molécula verde entrou em contato com a molécula laranja e vai acelerar minha reação. Então, como que ele faz isso? Ele faz isso aumentando o número de colisões? Não. Ele faz isso diminuindo a energia mínima necessária por um caminho alternativo, e esse caminho alternativo você vai ver melhor em catalisadores, tá? Então, ele diminui a energia de ativação, e como ele diminui essa energia de ativação, essa energia mínima necessária para a reação ocorrer, ele influencia na velocidade. Beleza? Entendeu? D. Quanto maior a concentração dos reagentes, menor será a velocidade de reação. É o contrário, quanto maior a concentração de reagentes, maior será a velocidade de reação. Então vamos ver aqui agora esse fator, ó, aumentar a concentração de reagentes, eu vou aumentar a concentração das moléculas verdes. Aqui tem 3, 6, 7 nesse volume, agora ao invés de 7 eu tenho 14 no mesmo volume. Eu dobrei a concentração do reagente verde, mais reagente verde, mais colisões, mais colisões. Vai ter colisões não efetivas, mas vai aumentar o número de colisões efetivas e vai formar mais produtos. Então, aumentou a concentração, aumenta a velocidade de reação. Por quê? Vai ter mais colisões. Teoria das colisões, aumentou o número de colisões, mais produtos formados, acelera o processo. Firmezinha? Tá entendendo? Qualquer dúvida, deixa um comentário. E se você não tiver dúvida, deixa um comentário também para dar aquele engajamento no vídeo e o YouTube entender que esse vídeo é importante e indicar para mais pessoas, eu ficar motivado e a gente ter uma comunidade aqui de ensino de química. Beleza? E um aumento de pressão no sistema em reação química implica um contato maior entre os reagentes. Sim, pois o volume do sistema aumenta. Não, o que possibilita um menor número de colisões. Está errado. Um aumento de pressão ocorre quando você tem um volume menor do sistema, e esse menor volume do sistema vai aumentar o número de colisões, aumentando a velocidade de reação. Vou colocar aqui, ó. Eu tenho esse sistema, como que eu aumento a pressão? Então pensa que o reagente verde é um reagente gasoso e o reagente laranja é um reagente sólido. Como que eu faço para aumentar a pressão aqui, que vai causar um aumento do número de colisões? Eu diminuo o volume. Eu diminuindo o volume, aquela mesma molécula ela vai colidir mais vezes com o sólido. E aquela mesma molécula, né, com a mesma energia cinética num volume menor, vai causar um aumento de pressão, como a gente vê em gases, né, no pivinitipolvonotó, temperatura constante. Se você diminui o volume, você aumenta a pressão. A gente viu isso lá em gases. Diminuiu a pressão, oh meu Deus, diminuiu o volume, aumentou a pressão. Aumentou a pressão, mais colisões, mais colisões, mais colisões efetivas, aumenta a velocidade da reação. Beleza? Alternativa B acabou, foi embora. Um fator que ele não comentou aqui nas alternativas, mas só para não ficar incompleto o nosso estudo, é o fator temperatura. Aqui, eu representei a molécula verde com 3 risquinhos atrás. Esse risquinho é para mostrar a molécula com a sua energia cinética dentro desse recipiente preto que está aqui. Quando você aumentar a temperatura, olha o que aconteceu. Não mudou nada daqui para cá. É o mesmo número de moléculas, o sólido está com a mesma área superficial, o mesmo volume, só que o reagente verde, numa maior temperatura, ele está com uma maior energia cinética. E aí eu coloquei mais risquinhos atrás para representar. O que vai acontecer? A molécula com uma maior energia cinética, antes ela estava assim, agora ela está com uma maior energia cinética. Como ela está com uma maior energia cinética, ela vai aumentar o número de colisões. Aumentando o número de colisões, aumenta o número de colisões efetivas. Então, todos esses fatores aqui aumentam o número de colisões, mas o aumento de temperatura ele tem um efeito especial. Qual é o efeito especial? Essas colisões ela vai aumentar a taxa de colisões efetivas. Então pensa assim, aqui eu aumentei o número de colisões, mas 20% dessas colisões são efetivas. Aumentei o número de colisões, mas 20% tem essa energia mínima necessária
para ser uma colisão efetiva. Aumentei o número de colisões, aumentando a pressão, aumentando a área superficial, só que tem essa quantidade de 20% hipotética aqui que eu estou falando, de colisões efetivas. Quando eu aumentar a temperatura, vai aumentar o número de colisões, mas agora vai aumentar também a porcentagem de colisões efetivas. Agora não vai ser só 20% das colisões que tem energia e orientação correta. Agora, 25, 30, 35, estou fazendo valores hipotéticos aqui, 35%, por exemplo, das colisões vai ter essa energia mínima necessária, então você tem esse fator especial de aumentar a porcentagem das colisões efetivas. Então ele tem um efeito aí a mais, né? Aumenta o número de colisões e aumenta o número de colisões, a porcentagem, só aumentar o número de colisões já aumentaria o número de colisões efetivas. Só que essa quantidade de colisões efetivas era antes 20%. Então, por exemplo, antes eu tinha 10 colisões, agora eu tenho 100 colisões. Só que antes era 20% de 10 e agora é 20% de 100, porque tem mais colisões. O aumento da temperatura, ele vai fazer que seja 30% desse 100. Então é um efeito aumentado aí, é um efeito a mais na cinética química. Beleza, legal, entendeu? Terminamos aí essa revisão zaça de fatores que alteram a velocidade de reações e teoria das colisões. Se você quiser ver a quantificação desse efeito da temperatura, dá uma olhada nessa questão da segunda fase da Unesp, que mostra a regra de Van Toff, que é você aumenta a temperatura em 10 graus Celsius, dobra a velocidade de reação. Aí o pessoal da Unesp fez uma questão bem legal sobre essa regra de Van Toff, que é uma regra empírica aí de temperatura e cinética. E, além dessa, eu indico fortemente essa questão da FUVEST 2024, primeira fase, que ela explica sobre esse mecanismo dos reagentes formando produtos, passando por um estado de transição. Não é só assim, ó, reagentes, produtos. Quando colide, tem um estado de transição aqui, aí tem esse químico incrível, né, que é o Ziwale, químico egípcio, né, do continente africano, esse químico africano, né, que é o Ziwale, estudando esse estado de transição com a fentoquímica, muito, muito massa. Química do femtosegundos. Essa colisão, quando colide, é uma coisa muito rápida e ele fez uma técnica para conseguir ver essa colisão, né, que seria ali o estado de transição. Vale muito a pena as duas, essa aqui principalmente, tá bom? Vamos aí para essa última questão, então, do passe 2023 para o segundo ano do ensino médio. Beleza, questão 45, passe 2023, segundo ano do ensino médio, vestibular seriado aí que os estudantes fazem no colégio para entrar na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Questão de balanceamento de equações aí, bem tranquila, para fechar, né, a prova. Uma equação química balanceada obedece à lei da conservação de massas. Para balancear uma equação, devemos corrigir seus coeficientes estequiométricos. Abaixo é apresentada uma reação de combustão do gás etano, então queima do gás etano, produzindo dióxido de carbono e água. A reação de combustão do gás etano balanceada corretamente é balanceamento de equações. Questão aí de química geral, química básica, um pouquinho mais tranquilo aí que as questões anteriores. A prova do passe é difícil, hein? Então vamos lá. Coloquei aqui maior, né, para facilitar a visualização aí de você. Etano reagindo com gás oxigênio, formando CO2 e água. O que a gente faz? Balanceamento por tentativas. A gente vai colocar o número 1 naquela molécula que tem mais átomos e maior diversidade. Aqui só tem oxigênio, tem menor diversidade. Etano, dióxido de carbono e água tem 2 elementos cada. O etano tem 8 átomos, então ele tem maior quantidade e maior diversidade. Por isso que eu coloco um 1 aqui na frente e começo por ele, por essa molécula. Coloquei o número 1, tem 2 átomos de carbono. Tem 2 átomos de carbono, vou colocar o número 2 aqui para eu ter 2 átomos de carbono. Só que esse 2 é para toda a molécula. Esse 1 me diz que eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Vou colocar um número 3 aqui na frente para eu ter 6 átomos de hidrogênio nos produtos. Então, 2 átomos de carbono, 2 átomos de carbono. 6 átomos de hidrogênio, 6 átomos de hidrogênio. E por último, eu faço o balanceamento daquele átomo, daquele elemento que aparece mais espalhado, em maior quantidade, que é quem? O oxigênio.
Ele aparece em 3 substâncias. Número de oxigênios nos produtos. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, eu tenho 7 átomos de oxigênio nos produtos. Eu vou ter que ter 7 átomos de oxigênio nos reagentes. Que número vezes 2 dá 7? Então, x vezes 2 igual a 7. X igual a 7 sobre 2. Que número vezes 2 dá 7? 7 sobre 2. Por quê? 7 sobre 2 vezes 2 dá, corto 2 com 2 aqui, ó, dá 7. Tudo bem? Esse daqui é o balanceamento sem os mínimos inteiros. Os números que eu olhar aqui, ó, tá tudo número inteiro. 2, 6, 3, 7, 8. O que eu vou fazer? 7 sobre 2, 2 e 3, eu vou multiplicar tudo por 2. Por quê? Se eu multiplicar isso daqui por 2, eu vou cortar e vou transformar essa fração num número inteiro. Então eu vou multiplicar todos esses coeficientes estequiométricos pelo 2, que está dividindo aqui, para eu chegar em números inteiros. Multiplicando tudo por 2, fica 2, 7, 4 e 6. Então antes eu tinha 7 sobre 2, 2 e 3. Multiplico tudo por 2, eu tenho 2, 7, 4 e 6. Olha a alternativa D. Cheguei. Balanceamento aí por tentativas, tem um método, né? Começando por aquele que tem maior quantidade, maior diversidade, e por último eu faço aquele que está mais espalhado. No caso, o oxigênio, combustões, né? Combustão, o oxigênio sempre está em, pelo menos no CO2 e na água, ele vai ficar por último. Beleza, chegamos no D e terminamos aí a prova. Sugestões para você que quer aprender mais sobre balanceamentos. Esse daqui é um vídeo meu com um mapa resumo de fundamento de reações. Então eu vou mostrar reagente, produto, intermediário, catalisador, balanceamento de equações, equação global. Vou mostrar que essas relações, os fundamentos de reações e equações químicas nessa revisãozinha rápida aqui de 10 minutos. Vale muito a pena nesse mapa resumo. Se você quiser ver outro exercício de balanceamento de reação, essa questão da Univesp, que é um vestibular virtual aqui, é um vestibular para a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, você vai fazer um balanceamento de equações também bem interessante. Revisão e exercício, 2 sugestões aí para você. Beleza? Terminamos a prova. Nem acredito que a gente terminou. Muito obrigado. Você que chegou aqui até o final, não deixa de se inscrever. Muitas pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas. Eu não sei o que eu tô fazendo. 80% das pessoas que assistem não é inscrito. Muito triste. Se você chegou aqui até o final, deixa um comentário para dar aquele engajamento, curte o vídeo, indica esse vídeo para o seu amigo, para sua amiga que tá aí no ensino médio no Mato Grosso do Sul e vai fazer essa prova, que vai dar tudo certo. Indica o canal que me ajuda demais. Quiser pedir uma prova, é só deixar o comentário, beleza? Muito obrigado de ter chegado aqui até o final. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu e tchau!